Será que daqui a alguns anos ainda vamos precisar de você, vigilante? Ou será que a inteligência artificial vai simplesmente fazer o seu trabalho? Imagine a seguinte situação: você chega para trabalhar, tem uma câmera olhando para a entrada, outra olhando para o estacionamento, uma inteligência artificial está analisando as imagens. Se alguém entrar em área proibida, o sistema avisa. Se a pessoa permanecer muito tempo em um determinado lugar, também ele avisa. Se acontecer alguma situação considerada suspeita, o sistema também lhe avisa. E aí eu te faço uma pergunta: será que daqui a alguns anos ainda vamos precisar de você, vigilante? Ou será que a inteligência artificial vai simplesmente fazer o seu trabalho? Hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso e eu vou mostrar uma coisa que talvez seja muito mais importante do que simplesmente perguntar se a IA vai substituir você ou não. Bem, eu sou Silvio Neto e trabalho com tecnologia, educação e segurança. E justamente por transitar nessas áreas, eu comecei a observar uma coisa: a inteligência artificial não está chegando. Ela já chegou. A questão agora não é mais: será que a inteligência artificial vai mudar a segurança? A pergunta é: como você, vigilante, vai funcionar depois que a inteligência artificial fizer parte do seu dia a dia e parte da vigilância? E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você conseguiu perceber? Vamos ser sinceros sobre uma coisa. Quando alguém ouve falar de inteligência artificial, normalmente pensa uma coisa: perda de emprego. E não está de todo errado, não. Isso não acontece apenas na vigilância. Acontece com motorista, atendente, caixa de supermercado, programador, professor, analista, operador, enfim, muitas áreas. Praticamente todas as profissões estão sendo afetadas de alguma maneira. E no setor de segurança, existe um agravante: é o setor que a tecnologia chegou há muito tempo. Preste atenção: câmeras, alarmes, sensores, controles de acesso, biometria, rastreamento veicular, central de monitoramento. Então parece lógico, não? Pensa o seguinte: se antes eu precisava de uma pessoa olhando para uma câmera, agora uma inteligência artificial pode fazer isso, não é? E em determinadas situações, isso realmente pode acontecer. Mas aqui começa a parte interessante. Presta atenção. Vamos imaginar que uma empresa tem 50 câmeras. É impossível uma pessoa só prestar atenção em todas elas ao mesmo tempo, concorda? Ela pode olhar para a tela, depois olhar para outra, depois olhar para outra, depois olhar para outra, e o mesmo profissional mais atento vai ter limitação, sabe por quê? Ele é humano. A inteligência artificial, por outro lado, consegue analisar uma grande quantidade de informações ao mesmo tempo. Ela pode ser utilizada para identificar, por exemplo, padrões já definidos. Exemplo: uma pessoa entrando em uma área restrita, uma movimentação fora do horário, uma porta que ficou aberta, uma aglomeração, um objeto abandonado, uma situação que fuja, né, de determinado padrão, né, chamado fora da normalidade. Isso acontece muito, tá? E aí acontece uma coisa muito importante: a inteligência artificial não precisa necessariamente substituir você, o profissional. Ela pode funcionar como um segundo par de olhos. Preste atenção: te ajudar e não substituir. Imagine que você trabalha na central de monitoramento, beleza? Fechou? Em vez de você ficar olhando as 50 câmeras, esperando alguma coisa acontecer, o sistema analisa as imagens para você. E quando identificar uma situação que mereça a sua atenção, ela vai lá e lhe chama. Ela coloca em evidência na tela. Isso muda completamente a sua visão da coisa toda. Isso muda o trabalho. E vamos para a pergunta principal: a inteligência artificial vai substituir o vigilante? A minha resposta é: algumas funções podem ser sim automatizadas. Preste atenção. Mas isso não significa necessariamente que toda a profissão irá desaparecer, tá? Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Presta atenção. Vamos imaginar uma câmera identifica uma pessoa entrando em uma área proibida. A inteligência artificial consegue detectar o movimento, consegue gerar um alerta, mas e o que acontece depois? Percebeu? Alguém precisa avisar, avaliar, ir até o local, abordar e aí verificar. É uma pessoa autorizada? É um funcionário? É uma invasão? É uma emergência? É um falso positivo? E dependendo do caso, alguém precisa tomar uma decisão. Sim ou não? A tecnologia pode ajudar, mas segurança envolve um contexto. Não confundir as coisas. Envolve responsabilidade, envolve comunicação, envolve tomada de decisão e principalmente envolve pessoa. E aqui eu acho que está o maior erro que o profissional pode cometer. Veja, é pensar da seguinte forma: se a inteligência artificial vai fazer
Isso, então eu não preciso aprender. Bom, é justamente o contrário. Presta atenção. Se você trabalha na área de segurança, também você tem que avaliar talvez o maior risco que não seja a inteligência artificial substituir você. Talvez seja outro profissional que sabe trabalhar com a tecnologia e ele substituir você. Pense nisso, tá? 2 profissionais. Um sabe apenas executar o procedimento tradicional e o outro conhece o procedimento, sabe trabalhar com sistemas, entende câmeras inteligentes, sabe interpretar alertas e consegue utilizar ferramentas digitais. Agora avalia só. Quem você acha que está mais preparado para o futuro? Pegou a visão? Então vamos imaginar o vigilante do futuro. Ele não está simplesmente parado olhando uma câmera. Ele trabalha integrado com tecnologia, utiliza sistemas de controle de acesso, recebe alertas inteligentes, utiliza dispositivos móveis, registra ocorrências digitalmente, consulta informações rápidas, trabalha integrado com uma central e precisa saber interpretar aquilo que a tecnologia está mostrando. Ou seja, menos trabalho repetitivo e mais trabalho de análise, decisão e resposta. Isso pode mudar completamente o perfil do profissional. Pegou o gatilho? Pegou a visão? Agora vem uma pergunta ainda mais importante. Quem corre mais risco? Na minha opinião, o profissional que acredita que não precisa aprender nada novo. Esse sim corre risco. Porque a tecnologia não costuma eliminar simplesmente uma profissão de uma hora para outra. Ela vai eliminando determinadas tarefas. E quanto mais tarefas são automatizadas, o perfil do profissional começa a mudar. Por isso, se você trabalha com segurança, vigilante, é meu aluno, eu prestaria atenção principalmente em algumas áreas. Presta atenção. Tecnologia, comunicação, informática, sistema de segurança eletrônica, análise de imagem, inteligência artificial, elaboração de relatórios e, principalmente, a capacidade de tomar decisões. Isso muda o jogo. Se eu tivesse começando hoje na área de segurança, o que eu estudaria? Me perguntam isso frequentemente. Você estudaria, Silvio, apenas segurança? Bom, eu vou dizer para você o seguinte, eu estudaria segurança, sim, claro, fato. Para trabalhar na área de segurança, tem que estudar segurança. Contudo, tecnologias. Aprenderia informática. Você tem um curso de informática básica? Entenderia um pouco sobre CFTV, que é o Circuito Fechado de Televisão. Conheceria conceitos básicos de inteligência artificial. Sim. Melhoraria a minha comunicação. Aprenderia a trabalhar com informações e buscaria entender como os sistemas utilizados pelas empresas funcionam. E isso muda o jogo. Porque o profissional do futuro não será necessariamente aquele que sabe mais sobre tecnologia. É um contexto. Será que aquele que consegue usar tecnologia para fazer o melhor trabalho é aquele que é o profissional do futuro? Vamos meditar sobre isso. Então, a inteligência artificial vai acabar com o emprego do vigilante? Eu não acredito que a resposta seja simplesmente sim ou não. Porque eu acredito que a inteligência artificial vai mudar profundamente a profissão. Aí sim. Algumas tarefas serão automatizadas, outras vão desaparecer. Presta atenção. Novas funções vão surgir e o profissional também vai precisar evoluir. Então, talvez alguma pergunta mais interessante ali ou mais correta não seja: a inteligência artificial vai substituir o vigilante? Talvez essa não seja a pergunta, mas o vigilante está preparado para trabalhar junto com a inteligência artificial, usando ela como suporte, usando ela como ferramenta, porque a tecnologia pode substituir determinadas tarefas, mas um profissional preparado pode aprender a utilizar a própria tecnologia para se tornar ainda mais importante. Agora eu quero saber a sua opinião. Veja bem, você trabalha na área de segurança? Bom, certamente que sim, você deve ser um dos meus alunos vigilantes e está aqui no vídeo por isso. Você acha que a inteligência artificial vai gerar mais empregos ou diminuir as oportunidades? Comenta aqui no comentário abaixo. Bota aqui no comentário abaixo assim, ó. IA vai ajudar ou IA vai substituir? Eu quero saber de fato o que você pensa aí no terreno. E se você gostou bastante desse conteúdo, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu quero trazer mais vídeos falando sobre tecnologia para você, vigilante. Eu quero falar sobre inteligência artificial para você, sobre segurança e sobre esse profissional do futuro que você pode se tornar. Fechou assim? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.